Terra Santa, ano 30 depois de Cristo. O homem que firmou o temor a Deus no Império Romano e ajudou a fomentar a maior religião do mundo encontra-se frente a frente com a morte. Mas ele não é Jesus Cristo. Este homem é mais popular que Jesus. Seu nome é João Batista. E ele é um problema. João Batista foi um personagem revolucionário, capaz de ter iniciado uma rebelião bem-sucedida. Apesar de subestimado, João é um dos personagens mais significantes da história do cristianismo. Uma das últimas cenas que a Bíblia narra sobre João Batista é o momento em que o rei Herodes mostra aos seus convidados em sua festa de aniversário a cabeça degolada de João. A história é interrompida de forma abrupta. Para onde foi o corpo? Onde ele foi parar? Onde ele está enterrado? No primeiro século, algumas pessoas insinuaram que o corpo de João foi capturado e recuperado. Está por aí, pronto para ser descoberto. Será que os ossos de João Batista, provavelmente a maior relíquia de todo o cristianismo, subsistiram até os dias de hoje? A cabeça de João Batista. Por trás das portas fechadas de uma igreja em Sozópol, na Bulgária, uma equipe de especialistas em ossadas prepara suas máquinas para explorar os inestimáveis restos mortais que supostamente pertenceram a João Batista. Se for possível preservá-los, esses ossos serão considerados um dos maiores achados da história do cristianismo. A única maneira que temos de afirmar que esses ossos foram de João Batista é saber a que época eles pertenceram. A partir de algumas amostras de pó dos ossos, Thomas Ryan, da Universidade de Oxford, quer usar a complexa técnica de datação por radiocarbono para determinar de quando eles datam. Basta pegar um pedacinho. Os especialistas em DNA, Eske Willerslev e Hannes Schroeder, da Universidade de Copenhagen, vão tentar reconstruir um perfil genético. Nós precisamos encontrar um DNA que indique que essa pessoa viveu nas cercanias de Israel. Eles não podem provar que se trata de João Batista, mas podem mostrar que existe essa possibilidade. Ilha de São João, Mar Negro. Um ano antes. Ao escavar sob as ruínas de um dos mais antigos monastérios da Europa, o arqueólogo Kazimir Popkonstinov localiza um altar, uma verdadeira mina de artefatos sacros. Debaixo do piso, a equipe descobre um relicário de mármore que talvez abrigue uma inestimável relíquia do cristianismo: os ossos de um dos primeiros santos. E ainda há mais. A alguns metros de onde a caixa de mármore foi encontrada, Casimir descobre parte de outra pequena caixa de pedra. Pode ser a parte de cima ou de baixo de outro relicário, mas está vazia. Ao limpar a caixa, Casimir percebe que há uma inscrição gravada nela. Na Sveti Ioan. Está escrito São João. Uma pista de que o que se encontra dentro da caixa maior possa ter pertencido a João Batista. É muito promissor o fato do relicário ter sido enterrado somente algumas centenas de anos após a morte de João. Se houver restos mortais ali dentro, é provável que não sejam falsificados, pois datam de antes do crescimento súbito do comércio de relíquias. Toda a Bulgária fica sabendo que a Igreja Ortodoxa Ocidental pretende realizar a abertura do relicário diante do público. Para a cidade litorânea de Sozópol, a apenas 15 minutos de barco da Ilha de São João, será um dos maiores eventos desde a queda do comunismo. Quando Casimir abre a tampa da caixa, são descobertos vários fragmentos de ossos, além de um dente humano.
Somente os ossos de um santo teriam sido guardados em um relicário tão delicado. Casimir e os clérigos suspeitam que os restos realmente possam ter pertencido a João Batista. Talvez esses sejam os resquícios mais antigos que já encontramos e que nos levam mais próximo da história de Jesus. Casimir reúne uma equipe de especialistas para investigar os ossos e comprovar a sua autenticidade. Mas a fé não espera pela ciência. Os ossos já estão em exibição na igreja de Sozopol. Peregrinos viajam de todos os lugares para venerar os restos mortais de João Batista. Quando as pessoas reverenciam essas relíquias, elas procuram entrar em contato com Deus, alcançá-lo fisicamente e fazer uma viagem no tempo para se tornar parte da própria história bíblica. E a possibilidade de entrar em contato com alguém como João Batista, que foi o precursor de Jesus Cristo, é extremamente importante para as pessoas. Uma descoberta desta magnitude precisa ser comprovada. Cândida Moss, especialista na história dos primórdios do cristianismo, tomou conhecimento desse achado extraordinário e resolveu investigar. É incrível estar aqui nessa igrejinha tão linda e ao mesmo tempo tão despretensiosa e diante dessa caixinha tão singela que pode conter os restos mortais de um dos personagens mais importantes da história do cristianismo. Estar diante de algo assim é tão incrível que parece que estamos em uma loja de antiguidades, descobrindo uma espécie de tesouro secreto. E ao mesmo tempo, junto dos ossos de João Batista, pode haver um fragmento da Vera Cruz. Eu sou muito cética a respeito dessa descoberta. Eu preciso saber de onde vieram esses ossos, qual a idade deles, eles pertenceram a uma só pessoa? Há uma série de perguntas que me vêm à mente de imediato e, como historiadora, eu preciso desvendar as respostas. Para Moss e outros especialistas, o problema é que diferentes locais já afirmaram possuir a cabeça de João Batista e, além disso, suas mãos. Na realidade, pelo menos 7 países afirmam a posse de alguma parte dele. Não é possível que todos esses restos mortais sejam verdadeiros. Relíquias são objetos de valor inestimável. Como todas as coisas de alto valor, elas naturalmente estão sujeitas a falsificações e imitações. Por isso, devemos nos manter céticos a respeito da sua autenticidade. Verdadeiras ou falsas, todas as relíquias sagradas compartilham do mesmo destino. São guardadas em recipientes adornados e venerados por toda a eternidade. Mas a igreja de Sozopol está prestes a abrir uma exceção arriscada: entregar os ossos para avaliação científica. Para começar, Casimir chama seu colega, o Dr. Jordan Jordanov, um especialista em anatomia humana. Jordan já analisou mais de 20.000 esqueletos e é conhecido por sua extraordinária capacidade de identificá-los a olho nu. Ele identifica o primeiro osso como parte da mandíbula. Em seguida, parte dos ossos de uma das pernas, um osso do pulso e um pedaço de costela. Todos os ossos parecem ser provenientes do lado direito do corpo. Pelo tamanho dos ossos e pelo desgaste do dente, Jordan estima que eles devem ter pertencido ao mesmo indivíduo, um homem em torno dos 40 anos. A análise desta órbita ocular ainda precisa ser verificada, mas é um início estimulante para Casimir, e fica ainda melhor. O último osso prova ser o mais valioso de todos. Um pedaço da mão direita. A mão direita de João Batista sempre foi um fragmento muito procurado, em razão de que foi essa mesma mão que abençoou e batizou Jesus Cristo. O mistério de João Batista é muito mais profundo do que mostram seus ossos. Alguns acreditam que a sua verdadeira história foi enterrada com ele após sua morte. A fonte dessa suspeita está em um evento específico.
Quando Jesus aparece no Rio Jordão para ser batizado por João, ele não é ninguém. Jesus simplesmente surge lá como uma pessoa comum para conhecer João Batista. O encontro com João Batista é o evento que muda para sempre a vida de Jesus e o permite iniciar todo o curso do seu ministério. O que torna a história confusa é que, mais tarde, os autores do Novo Testamento alteraram a história a respeito do batismo de Jesus por João. O último evangelho nem mesmo chega a mencionar esse evento. João teria sido mesmo um seguidor de Jesus, ou será que era um poderoso rival? O que Jesus foi fazer lá? Por que o próprio Deus encarnado foi pedir ajuda a um ser humano? Por que ele foi batizado se não tinha nenhum pecado? O que Jesus demandava de João? Na fé cristã, apenas 3 nascimentos são amplamente comemorados: o de Jesus, o da Virgem Maria e o de João Batista. Como os cristãos acreditam que o corpo de Jesus subiu aos céus, os ossos de João Batista seriam então os restos mortais mais importantes. É muito fácil nos deixar levar por toda a empolgação que envolve esses ossos. E em respeito não só à história, como às pessoas que vivem aqui, precisamos ser responsáveis e utilizar todas as ferramentas que estão ao nosso alcance para confirmar se esses ossos são ou não verdadeiros. Estamos aqui na Bulgária, nessa cidadezinha às margens do Mar Negro. E a primeira pergunta a ser respondida é: como os ossos de um homem tão importante como João Batista vieram parar aqui? Os ossos contam apenas metade da história. Casimir e Nikolai Sharankov, um especialista em língua grega arcaica, tenta decifrar a inscrição encontrada na caixa menor. À medida que avançam no texto, descobrem parecer uma mensagem enviada por um homem chamado Thomas. Está escrito: Senhor, ajude o seu servo Thomas. Em seguida, há um trecho danificado, seguido das palavras de São João. Mas quem foi Thomas? Casimir acredita ter sido um monge ou algum abastado patrono da igreja, que teria trazido as relíquias para a ilha em algum momento no século IV. Baseado nas inscrições, Casimir acredita que Thomas estava certo de possuir em suas mãos os ossos de João Batista. Em seguida, Nikolai desvenda outro detalhe importante inscrito na pedra. Kappa equivale a 20 e delta equivale a 4. A data de 24 de junho. Essa é a data provável em que os ossos foram sepultados no mosteiro da ilha. É também o dia do nascimento de João Batista. João Batista provavelmente nasceu no dia 24 de junho. Essa data não consta em nenhum texto da Bíblia, mas tomando por base o Evangelho de Lucas, João Batista deve ter nascido 6 meses antes de Jesus. No Evangelho de Lucas, Maria, a mãe de Jesus, vai encontrar sua prima Elizabeth, que também está grávida. Quando as duas se veem, o filho que Elizabeth espera, João Batista, pula de alegria dentro de seu ventre. É uma história comovente, mas alguns especialistas acreditam que ela nunca aconteceu. Por que Lucas a teria inventado? Lucas procura declarar que Jesus sempre foi o personagem mais importante. Isso elimina por completo a possibilidade de que ele e João fossem rivais. Eles nunca se desentenderam. Poderia haver algo a respeito de João que ameaçasse o ministério de Jesus? O problema de João é que ele foi contemporâneo de Jesus. Os dois propagavam mensagens muito similares. Os dois eram pregadores do Apocalipse e pregavam sobre o fim dos tempos. João escolheu uma vida solitária, pois sentia necessidade de viver a parte do mundo à sua volta, que era tão corrompido e necessitado de purificação.
É na interseção entre o deserto e o Rio Jordão que a visão de João toma forma. Existe uma inquietude nos limites entre o deserto e a água, que eu acho que remete à inquietude de João. É nessa extremidade que se encontra Deus, onde podemos imaginar as pessoas indo ao encontro do divino. João emerge do deserto com uma mensagem muito clara. Através do batismo, é possível expiar os pecados e se preparar para a recompensa de Deus. É este rito que fará de João um dos pregadores mais importantes de seu tempo. Chega o dia 24 de junho em Sozópol, o aniversário de João Batista. Os eclesiastas lideram uma procissão pelas ruas para transportar os ossos até uma igreja recém-reformada no centro da cidade. Centenas de pessoas se aglomeram diante das portas da igreja para tentar ver os ossos sagrados. Para os devotos, não há dúvidas de que esses restos mortais pertencem a São João Batista. Mas Casimir ainda está muito longe de obter uma comprovação científica. Na manhã seguinte, após a cerimônia de honra, os melhores especialistas da Europa se reúnem na igreja em Sozópol para uma tarefa inimaginável. Esta equipe de especialistas está prestes a explorar os supostos ossos de João Batista. Seu objetivo é chegar a uma conclusão a respeito do perfil genético e da data dos ossos. Sob os olhos atentos do padre, Casimir avalia precisamente quais partes e que extensão de cada osso devem ser perfuradas. É possível fazer um corte pequeno e extrair um pedacinho ou não? De que parte? Daqui, por exemplo. A gente vai tentar perfurar bem aqui no centro. Queremos tentar minimizar os danos externos à superfície do osso. Eu compreendo quanto eles são preciosos, certo? Pode? Obrigado, obrigado. Pode perfurar? Perfure e recolha. Uma linha delicada é perfurada. Para um exame laboratorial preciso, basta uma pequena quantidade de pó extraído do osso. Mas qualquer deslize pode despedaçar esses sensíveis fragmentos. É muito fácil fazer um movimento em falso e quebrar uma parte maior do osso. Para falar a verdade, ainda bem que não sou eu que tenho que fazer isso. De repente, uma fenda da espessura de um fio de cabelo surge em um dos ossos. Tem uma rachadura aqui. Tá vendo essa linha aqui? Se a gente conseguir evitar outros danos... Fica tranquila, eu vou tentar. Mais um pouquinho aqui e eu paro de mexer nesse. É um trabalho intenso e eles se revezam nas perfurações. Quer pegar um pouco? Querer? Eu não quero, não. Vê se não quebra. Eles deixam o osso mais frágil por último. Um dos problemas com os dentes é que se a gente forçar muito para obter algum material, eles podem se partir. Meus pais são dentistas, então... Fazer isso dentro de uma igreja ainda dá um contexto à coisa. Mostra bem a importância desse material para as pessoas que vivem aqui. E é uma pressão a mais para a gente. Eles estão preocupados, pois o osso pode quebrar. Então querem que... 5 minutos. 5 minutos.
Para alívio geral, eles terminam de manusear os fragmentos e os ossos parecem inalterados. Os ossos de João Batista podem fazer crescer muito a receita dessa cidade. Sozopol é um destino de verão. E no verão a cidade vibra, fica agitada e cheia de gente. Mas no inverno, como agora, dá para ver que os hotéis não funcionam e os restaurantes ficam fechados com tapumes. Acho importante fazer a seguinte pergunta: a cidade está realmente interessada nesses ossos ou está interessada no que eles podem fazer por ela? As pessoas vêm explorando relíquias desde que elas se tornaram uma parte do cristianismo. Como exemplo, a história de Amiens, na França. Ano de 1206 d.C. O expedicionário Valon de Sarton retorna da Quarta Cruzada. O que de Sarton traz de Constantinopla transforma Amiens em uma meca para os peregrinos de toda a Europa. Começa na cidade a construção de uma das maiores catedrais do continente. Dentro dela, poderia caber a população inteira da cidade, 20.000 pessoas. O custo da obra é ultrajante, mas o valor se paga muitas e muitas vezes, graças ao tesouro que a igreja guarda. Todo esse glamour gótico culmina em um fato. Amiens consegue a cabeça de São João Batista servida em uma bandeja. A igreja planeja manter o crânio trancado em uma caixa para sempre. Quando se trata de verificar a relíquia, 1000 anos de veneração é prova de autenticidade suficiente. Mas a história da origem do crânio começa e termina com de Sarton e as Cruzadas. E o mesmo parece ter ocorrido com os restos mortais de João Batista. Estranhamente, todos os restos parecem ter surgido no período medieval, quando o mercado de relíquias se tornou extremamente rentável. Os falsificadores ganharam rios de dinheiro. Não há registro da origem de nenhum dos restos mortais de João Batista, exceto talvez por um deles: os ossos encontrados em Svet Ivan, a ilha de São João. O que torna essas relíquias especiais é que elas foram descobertas bem aqui, debaixo do altar de uma antiga igreja. Esses ossos foram enterrados aqui somente alguns séculos depois da morte de João Batista. É pouco provável que eles tenham sido forjados durante esse período, porque o verdadeiro comércio de relíquias só começou alguns séculos depois. A maior parte das relíquias disponíveis pode ter vindo transportada por alguma carroça. É importante não acreditarmos piamente na sua autenticidade. Entretanto, em relação a esses achados, existe um contexto arqueológico imaculado que nos permite afirmar de maneira mais confiante de onde eles vieram e para quem eram tão importantes. A arqueologia fornece uma história aos restos mortais e os relicários desempenham um papel fundamental. No Museu de História Natural em Sofia, capital da Bulgária, a equipe de cientistas começa a escavar em busca de suas origens. Os especialistas do museu raspam a superfície da caixa maior e coletam amostras de pedra. No microscópio, é possível ver que se trata de um tipo específico de mármore, possivelmente de uma das ilhas do Mar Egeu. Em seguida, eles obtêm uma amostra da caixa menor que contém a inscrição. Trata-se de tufo, uma rocha vulcânica de baixa densidade encontrada em áreas específicas ao sul da Turquia. O mais provável é que venha da Capadócia, que se encontra na interseção entre a Terra Santa e a Europa.
Pelos traçados no mapa, configuram-se duas rotas comerciais em direção a Constantinopla, a antiga capital do Império Romano do Oriente. Naquela época, Sozopol, localizada a apenas 160 quilômetros de distância, era uma cidade satélite. Essa deve ser a descoberta de restos mortais mais importante do século. É maravilhoso. Para investigar a ligação com Constantinopla, Casimir e Rossina Kostova, especialista em arqueologia antiga, analisam o formato do relicário de mármore. Esse é um mármore de excelente qualidade e a superfície é muito bem polida. É uma peça muito bem feita, confeccionada por mãos muito habilidosas e talvez seja oriunda de uma oficina muito conceituada. A qualidade desse relicário, o tempo, o cuidado, a atenção e o dinheiro que foram empregados para produzi-lo indicam que ele foi confeccionado para guardar relíquias muito importantes. Esse recipiente não foi feito às pressas, de qualquer jeito. Ele foi produzido com o intuito de guardar algo importante. A pessoa que encomendou esse relicário deve ter sido muito rica, muito importante. Se foi um cidadão de Constantinopla, deve ter sido alguém ligado ao Império. Casimir e Rossina acreditam que os ossos passaram por Constantinopla no trajeto até a ilha de São João. O mais difícil será descobrir como saíram da Terra Santa. Se os ossos foram exumados da sepultura de João, por que há somente alguns fragmentos? Em um hospital perto de Sozopol, os detalhes dos ossos são analisados por meio de lasers. E é possível construir uma imagem em 3 dimensões de cada um deles. As imagens são analisadas por um antropólogo forense como se pertencessem à cena de um crime. As fraturas nos ossos indicam que alguém pode tê-los quebrado após a morte de João Batista. Talvez para destruí-los ou para espalhá-los, estendendo o poder das relíquias por todo o Império. Em comparação com outros restos mortais de João Batista, esses possuem um contexto muito mais detalhado. Entretanto, a teoria de Casimir e Rossina é como um castelo de cartas e depende de algo muito mais importante: a data exata da origem dos ossos. Thomas Ryan, especialista em datação por radiocarbono, desembala em seu laboratório em Oxford o pó extraído de 3 dos ossos. Ele dispõe de apenas alguns miligramas de matéria-prima para tentar obter a data exata de origem dos ossos. Se não houver correspondência com a data da morte de João Batista, em torno do ano 30 d.C., a brincadeira acaba aqui. Ele começa mergulhando cada amostra em ácido para separar a proteína, que é o material datável. É nesse momento que o trabalho pode dar errado, já que muitas amostras não guardam proteína o suficiente. A resposta vem rápido. Se não houver proteína dentro do osso, isso não demora a aparecer. Depois de destilar os ossos em ácido por 2 dias seguidos, as 2 primeiras amostras mostram-se insuficientes. Não tem absolutamente nada aqui, nada. Tom pega a terceira amostra quando finalmente vê uma luz no fim do túnel. Dá para ver que aqui tem um material turvo na solução. Isso é muito animador, pois indica que nesse osso tem proteína. É uma excelente notícia. Se esse osso não tivesse nada, a gente não poderia tentar traçar uma data. O próximo passo é o acelerador de radiocarbono, que dará a Tom uma chance de descobrir a data de origem dos ossos. Será que os resultados científicos corresponderão à história de João Batista relatada na Bíblia? Um homem morto em torno dos 30 anos no auge de seu ministério. Um profeta errante cujo estilo de vida pouco convencional foi assunto em toda a Terra Santa. O que o torna uma figura tão carismática é justamente a sua excentricidade, a aparente relutância em comprometer suas crenças e a sua mensagem. Mas a natureza impetuosa de João logo lhe traz problemas.
Ele vai procurar Herodes após seu casamento com Herodíade, sua cunhada. João condena o casal real e afirma que eles são exemplo de como a sociedade é corroída pela imoralidade. João diz: vejam bem, está surgindo um novo reino, muito mais importante do que o de Herodes e do que todo o Império Romano. É uma mensagem extremamente subversiva. Herodes compreende muito bem que basta um pequeno passo para uma revolta. Por isso, ele finalmente manda prender João. De acordo com o Novo Testamento, nos últimos dias de sua vida, na prisão, João volta seus pensamentos a Jesus. Através de mensagens enviadas por seus seguidores, ele pergunta a Jesus se ele é o verdadeiro Messias. Os evangelistas querem nos fazer crer que enquanto João esperava por sua morte na prisão, ele acreditava que Jesus era o Messias por quem estava aguardando. A todo momento, vemos o esforço dos evangelistas em reafirmar que Jesus foi muito mais importante do que João Batista. Entretanto, algumas inconsistências no Novo Testamento indicam que João jamais acreditou ser Jesus o verdadeiro Messias. Se João Batista acreditava que Jesus era o Messias, é difícil entender por que ele não dizia isso às pessoas. Depois de seu encontro com Jesus às margens do Rio Jordão, nenhuma atitude de João Batista confirma sua crença de que o Messias havia descido à terra. Tudo indica que Jesus era apenas uma pessoa comum que João batizou. A prisão de João acontece no auge do seu ministério. O rei Herodes Antipas pretende calar João, mas ele sabe que sua morte pode torná-lo um mártir, uma ameaça ainda mais perigosa. Mas a rainha Herodíade tem outros planos. Ela quer se vingar da humilhação que João a fez sofrer em público e usa sua filha Salomé como isca para uma armadilha. É o aniversário do rei Herodes e a corte comemora com um opulento banquete. Herodíade prepara uma surpresa especial para Herodes. Uma dança executada por sua filha, Salomé. Extasiado pela performance de Salomé, Herodes a concede qualquer desejo. Salomé tem apenas um pedido, orquestrado por sua mãe. Ela deseja a cabeça de João Batista. Seduzido pela armadilha de sua esposa, Herodes fica sem escolha. Ele ordena a cabeça de João em uma bandeja. É uma das cenas mais sedutoras da Bíblia. Mas muitos estudiosos bíblicos suspeitam que seu autor tinha um motivo mais profundo. Isso tudo era muito familiar para as pessoas daquela época. Histórias de mulheres dissimuladas e manipuladoras. E era uma forma de fazer Herodes parecer mal. Ele podia facilmente ser levado a fazer esse tipo de coisa. O mais provável é que Herodes tenha ordenado a execução de João Batista, pois estava preocupado com sua popularidade, e não porque sua enteada o seduziu com uma dança. Mas o problema com João Batista sobrevive ao reinado de Herodes. Herodes pode ter ordenado a cabeça de João,
Mas os arquitetos do cristianismo provavelmente usaram essa morte a seu favor. Para os seguidores de Jesus, João talvez fosse encarado como uma ameaça à fundação do cristianismo. Acho que, do ponto de vista dos evangelistas, a morte prematura de João foi importante para abrir espaço para o ministério de Jesus. A tradição cristã reelaborou a figura de João, de modo a mantê-lo em seu devido lugar e garantir que ninguém o consideraria mais importante que Jesus, sob nenhum aspecto. 2000 anos depois, Casimir pretende ressuscitar o legado de João. Ele teoriza que Thomas, a pessoa que acredita ser o autor da inscrição na pequena caixa, adquiriu os ossos e os transportou para a ilha. Eles foram então transferidos para a caixa maior de mármore e enterrados sob o altar. Mas para essa hipótese ser considerada, os ossos precisam caber dentro da caixa menor. Parece um jogo de encaixe de peças religiosas, mas se os ossos não couberem todos na caixinha menor, a gente vai ter só uns ossos anônimos em um relicário grande de mármore e uma caixa vazia. Por isso, essa é a chave de tudo. À medida que Casimir vai tentando encaixar os ossos, é doloroso constatar que os 6 ossos não cabem na caixa com facilidade. Esse aqui em especial é mais comprido do que a própria caixa. E por isso é tão difícil imaginar que ele estava aqui dentro, junto com os outros. O fato de nem todos os ossos caberem na caixa é problemático. Isso me traz ainda mais perguntas. Fico pensando nos sapatinhos de cristal da Cinderela que quase cabem nos pés. Nesse caso, quase não é o suficiente. Os resultados são surpreendentes. Mas ainda há uma explicação possível. Essa pode ser a parte superior da caixa. Se a parte de baixo for mais profunda, talvez comporte todos os ossos de uma vez. Mas a incerteza enfraquece a tese. Isso dificulta a ligação desses ossos a João Batista de forma concreta. É um pouco decepcionante. Ao seguirmos adiante, precisamos nos focar nas provas científicas que estão por vir. O nosso interesse maior é na datação desses ossos e nos resultados do exame de DNA. Essa vai ser a chave para que a gente possa determinar qual é a relação entre os ossos, essa pequena caixa e a lenda de João Batista. Em Oxford, a equipe está prestes a descobrir se é possível extrair uma data de origem decisiva para os supostos ossos de João Batista. No laboratório de radiocarbono, Thomas Ryan carrega seu revólver com uma única bala de prata. Ele vai submeter a única amostra válida a um poderoso acelerador de partículas. Entretanto, ao disparar o gatilho, a amostra será completamente destruída. Só temos uma chance. Conseguimos uma única amostra de osso com carbono, o suficiente para tentarmos uma datação por radiocarbono. O acelerador projeta a proteína por um labirinto de tubos, a 80 milhões de quilômetros por hora. 25 minutos depois, os resultados são obtidos. Beleza, lá vamos nós. Resultados. Temos uma data, 1958. Mais ou menos 30 anos, quase 2.000 anos atrás. Entre os anos 5 e 75 depois de Cristo. É impressionante. João Batista provavelmente morreu no ano 30 depois de Cristo. E a nossa data se encaixa bem dentro dessa margem. É muito empolgante. Sabe, se alguém me perguntasse, eu teria duvidado disso. Eu também. A gente datou poucos restos mortais como esses, e essa é a primeira vez que temos um resultado tão próximo do que imaginamos. Eu estou muito surpresa com esse resultado. Nunca foi encontrado nada assim referente ao 1º século. A gente conseguiu datar os ossos de um personagem extremamente importante na história do cristianismo. E existe uma forte probabilidade desses ossos serem realmente de João Batista. A datação dos ossos é um resultado fenomenal. Mas não é a palavra final. Na Universidade de Copenhagen,
A análise do DNA ainda pode destruir toda a pesquisa. Muitas sequências casam com o cromossomo Y. Isso indica que as amostras são de um indivíduo do sexo masculino. Isso é ótimo. Os ossos foram encontrados em solo europeu. Se forem falsificações, podem ter sido exumados com facilidade de uma sepultura local. Sem dúvida, do mesmo indivíduo. Depois de semanas separando o DNA das amostras degradadas, Eske Willerslev e Hannes Schroeder finalmente obtêm alguns resultados. Posição 188. Isso define o haplótipo J1C2. Qual a chance desse DNA não pertencer a alguém que viveu no Antigo Oriente? A gente conseguiu capturar e estender toda a sequência mitocondrial dos dentes e dos ossos. Todas as sequências mitocondriais se encaixam nos diferentes ossos, e isso reforça a tese de que os ossos são provenientes de um único indivíduo. E essa sequência mitocondrial ocorreu com muita frequência no Oriente Próximo. O DNA evidencia ainda mais que esses ossos pertenceram a João Batista. Quer dizer, é impossível comprovar isso cientificamente, mas não existe nada que contradiga essa tese, o que é extremamente raro nesse tipo de pesquisa, entende? Pela sequência de DNA, parece comprovado que alguém esteve na Terra Santa com a intenção de encontrar ossos que pudessem ter pertencido a João Batista. Claro que essa pessoa também pode ter cometido um erro, mas parece que não se aplica aqui o modelo de falsificação que acontecia no período medieval, quando as pessoas simplesmente saíam cavando qualquer coisa e passando adiante como se fossem relíquias verdadeiras. Parece que a pessoa que adquiriu esses restos mortais realmente acreditava que eles pertenceram a João Batista. Para mim, depois de todo esse exame tão minucioso, esses ossos realmente podem ter sido de João Batista. Pelo menos nada foi descoberto que comprove o contrário. Esses ossos guardam a maior possibilidade que eu já vi de serem restos mortais de João Batista. As relíquias encontradas na Ilha de São João são um testemunho de como o poder de João Batista é duradouro. Desde o momento do encontro entre João e Jesus no Rio Jordão, o curso da história mudou. O que acontece desde o batismo de Jesus no Rio Jordão transforma sua vida para sempre. Se Jesus não tivesse conhecido João Batista, nem passado por aquela experiência, talvez não conquistasse a importância religiosa que possui até hoje. Mas algumas pessoas pensam que o batismo se tornou um problema a ser solucionado pelos autores do Novo Testamento. Em vez de negar o batismo de Jesus, eles o assimilaram e reformularam seu significado. E então, o batismo se tornou um momento de revelação, no qual Deus proclama Jesus como seu amado filho. Essa assimilação é uma tomada engenhosa por parte do cristianismo, para disfarçar o detalhe constrangedor que foi o batismo de Jesus por um ser humano inferior, João Batista. Ao longo dos 4 evangelhos, essa cena é recontada inúmeras vezes. A cada relato, Jesus obtém mais autoridade espiritual. Quando chegamos ao último evangelho, nem sequer é relatado o batismo. Na realidade, João nem é mencionado como Batista. Ele apenas vê Jesus vindo do horizonte e proclamando ao mundo ser o Filho de Deus. Nas últimas palavras de João, ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. E, de fato, é exatamente isso que acontece. Mas os autores do Novo Testamento não foram capazes de encobrir por completo a dramática influência de João. Tem também a parte em que Herodes, quando fica sabendo de Jesus e dos seus feitos poderosos, pensa que, na verdade, João Batista foi ressuscitado dos mortos. Agora, 2000 anos depois, a descoberta dos restos mortais na Ilha de São João mostra a força do legado de João Batista. A história de João renasce junto com seus ossos. Por trás da ascensão de Jesus Cristo, havia outro poderoso profeta a inspirá-lo. Um homem cuja mensagem continua viva até os dias de hoje.
luta, devoção e força. Está em Vikings. Nova série.